No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua saúde. Em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus, você que crê, receba esta bênção aí agora. E se você crê mesmo, diga amém. E graças a Deus. Vou cantando uma canção, vou olhando a imensidão, vou olhando o céu azul e as gaivotas sobre o mar. Tudo me faz vontade de amar, pois sinto o amor do Pai em toda a natureza. O vento em meu rosto me traz um gosto de alegria, a canção que eu canto afasta o pranto e me traz harmonia. Vou cantando uma canção, vou olhando a imensidão, vou pensando no irmão que vive a chorar. Se ele olhasse um pouco mais tudo que o Pai nos faz, tristeza no seu peito jamais iria morar. O vento em meu rosto me traz um gosto de alegria, a canção que eu canto afasta o pranto e me traz harmonia. Vou cantando uma canção, vou olhando a imensidão, vou olhando o céu azul e as gaivotas sobre o mar. Tudo me faz cantar, cresce a vontade de amar, pois sinto o amor do Pai em toda a natureza.
Muito bem, nós falamos ontem sobre a vontade de Deus. Muitas pessoas ficam amarradas na fé em busca de fazerem a vontade de Deus. Como é que a gente pode saber que é a vontade de Deus? Nós temos na Bíblia exemplos maravilhosos, como o caso que nós falamos ontem de Mateus. Diz o texto sagrado que quando Jesus viu Mateus sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quer dizer, Mateus considerou aquele convite do Senhor Jesus como a vontade de Deus e ele não titubeou, ele não ficou olhando para as condições dele, para as benesses que ele recebia com o seu cargo de coletor de impostos. Ele simplesmente virou as costas para tudo aquilo e seguiu Jesus. E eu acho que as pessoas, às vezes, ficam tão preocupadas em fazer a vontade de Deus que satisfaz ao coração delas, que no fundo, elas confundem a vontade delas com a vontade de Deus. É a vontade delas, mas elas acreditam ser a vontade de Deus. E então elas tomam atitude. E às vezes não é a vontade de Deus. Porque normalmente quando é a vontade da pessoa, então ela obviamente confunde a sua fé inteligente com a sua fé emotiva. A fé emotiva leva-nos a fazer a nossa vontade e confundi-la com a vontade de Deus. Mas a fé inteligente não deixa dúvida com respeito à vontade de Deus. Essa é a realidade. Quando a pessoa sabe que, quando o Espírito Santo revela a vontade dele na vida do seu servo, então ele não deixa dúvida, ou deixa? Ou seria ele capaz de deixar alguma dúvida para a pessoa fazer ou não aquela vontade? Não, claro que não. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a Bíblia fala que o Espírito Santo confirma no nosso coração, confirma que nós somos filhos de Deus e confirma aquilo que é a vontade dele. Então, você que me ouve nesse momento e de repente tem vivido amargamente, porque você crê que seja a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo não é a sua vontade, no fundo não é a sua vontade. A sua vontade é outra. Então você fica naquele vai e não vai, daquele chove e não molha. Você sabe o que deve fazer, porque o Espírito Santo confirma, mas não é a sua vontade. Não é a sua vontade. Então você fica postergando a atitude. Por isso que a sua vida não progride, não desenvolve, não é abençoada. Porque você, ao invés de tomar atitude em relação à vontade de Deus, você não toma. Porque não é exatamente a sua vontade. Quer dizer, você se deixa ser enfraquecida pelo seu próprio coração, ou pelo próprio diabo, né, que confunde a pessoa, que deixa a margem de dúvida. Porque quando a pessoa se inclina para o seu próprio coração, para a vontade do seu próprio coração, para os sonhos do seu próprio coração, o diabo trabalha livremente. Mas quando a pessoa se rende ao Senhor Jesus, corpo, alma e espírito, quando ela se deixa levar pelo Espírito Santo, e ela sente, e ela é tocada pelo Espírito Santo para tomar uma determinada decisão, ela não titubeia, ela não fica pensando duas vezes, ela imediatamente age a sua fé. E é isso que faz a diferença, minha amiga e meu amigo ouvinte. É isso que faz a diferença. Jesus, diz o texto sagrado, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então você que me ouve neste momento e deseja fazer a vontade de Deus, primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa é mortificar o seu desejo, a sua vontade própria. Porque se você não negar a sua vontade,
será muito difícil, ou mesmo impossível fazer a vontade de Deus. Impossível. Porque imagine Mateus, se ele pensasse, bem, eu vou seguir Jesus, eu quero seguir Jesus, mas poxa, e o meu dinheiro, e o salário alto que eu ganho aqui, as vantagens que eu tenho? Então ele simplesmente ignorou as vantagens do seu emprego, do seu excelente emprego, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus. E a verdade é essa, Deus até permite que nós sejamos levados a uma encruzilhada para decidirmos por nós mesmos o que vamos fazer. Ele já sabe quem somos nós. Ele sabe quem é o ser humano. Mas quando a pessoa, o ser humano, é serva mesmo, então ele não tem a menor dúvida, ele toma a decisão determinadamente, sem reclamar, sem perguntar a quem quer que seja, porque ele sabe que é a vontade de Deus. E isso é fé, isso é fé. A fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, a pura fé, a fé inteligente, ela tem tudo a ver com a oferta. A oferta e a fé andam juntas. Uma não pode sobreviver sem a outra. Não existe fé sem oferta. E não existe oferta sem fé. Quando a oferta é sem fé, então é esmola. E quando a fé é sem oferta, ela é morta. Não funciona. Para que você possa agir à vontade de Deus, para que você possa se colocar como servo, porque o servo é o que faz a vontade do seu Senhor, é o que serve ao Senhor. O servo não tem vontade própria, ele não tem vontade pessoal. Tudo que ele é para servir ao seu Senhor. É claro, é óbvio que ele não vai ser um escravo, porque o Senhor vai colocá-lo num lugar de destaque. Jesus disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o importante é você conferir no seu dia a dia que a sua vida de fé e que tenta agradar a Deus, com certeza você vai desagradar a si próprio, porque a sua vontade e a vontade de Deus conflitam entre si. A nossa vontade e a vontade de Deus conflitam entre si. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Ele diz, olha, aqueles que querem agradar o Espírito, estes tendem para a vida. E os que tendem a agradar a si mesmo, tendem para a morte. Você não pode agradar a Deus e a si mesmo. Ou você agrada a Deus ou você agrada a si próprio. Lembra que Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, a oferta é uma oferta de fé. Quando você toma uma atitude de fé, você tem que ofertar. Você tem que ofertar a sua vontade. Você tem que colocar a sua vontade no altar. Você tem que colocar seu tudo diante de Deus. Se você quiser realmente servir a Deus. Se você quiser realmente fazer a vontade de Deus. Agora, é claro, se você quer fazer a vontade de Deus, Deus, obviamente, vai agradar o seu coração. É como Davi disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, agrada-te do Senhor e Deus vai realizar os sonhos do seu coração. Quer dizer, agradar a Deus é fazer a vontade dEle. É fazer a vontade dEle. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Então, se Ele, sendo filho, foi obediente para fazer a vontade do Pai, imagine nós, que somos míseros pecadores. Então, você que está atento a essa mensagem e que deseja tirar proveito da sua fé, você tem que colocar isso como fundamental na sua vida. Se você quiser servir a Deus, você tem que fazer a vontade dEle. E até nas suas orações, nas nossas orações, nós temos que colocar isso. Ó Deus, seja feita a tua vontade. Ó Deus, eu quero isso. Contudo, seja feito de acordo com a tua vontade. Ó Deus, eu quero aquilo, mas eu quero que seja feito primeiro a tua vontade. A tua vontade seja feita na minha vida. Essa é a nossa oração, essa é a oração que nós temos que fazer a cada momento.
mesmo diante dos sonhos que nós queremos realizar. Ó Deus, eu quero realizar, eu quero ter a minha casa, eu quero me casar, eu quero casar com fulana, eu quero me casar com fulano, enfim, eu quero ser uma pessoa de Deus abençoada. Contudo, seja feita a tua vontade na minha vida. Isso é a primeira coisa. E eu quero dizer para você, como testemunho meu, pessoal, quando eu estava solteiro e eu era um sujeito muito namorador. Mesmo convertido, eu namorava pessoas até incrédulas, procurando, né, buscando, e eu errava. Eu estava errado. E eu dei com os burros na água durante muito tempo. Até que eu disse, mas eu sempre orava, ó Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Não me deixe tomar uma decisão errada. E quando eu namorava uma jovem que não era da mesma fé que eu, sabe, realmente, eu ficava num conflito permanente. O meu coração ficava batendo. Eu ficava num dilema terrível. Enquanto eu não acabasse com aquele namoro, eu estava oprimido pelos meus desejos, pela minha vontade. Quando eu acabava, eu sentia um alívio imediato. Eu sentia paz. E essa é a realidade. Quando a gente faz a vontade de Deus, há paz dentro de nós. Aliás, o apóstolo fala, seja a paz do Senhor Jesus o árbitro em vossos corações. Quer dizer, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós tomamos atitude em relação, de acordo com a vontade de Deus, nosso coração fica em paz. Agora, se tomamos uma atitude que contraria a vontade de Deus, obviamente, nossa mente, nosso coração fica perturbado, fica conturbado, falando melhor. Por quê? Porque estamos fazendo uma vontade que não é de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que é uma pessoa cristã, você que é uma pessoa que deseja mesmo ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que venha realmente refletir a imagem de Deus, exalar o perfume de Jesus, então eu quero dizer, não há nada mais importante do que você desejar, querer e tomar atitude de fazer a vontade de Deus. Eu nasci em um lar conturbado devido à separação dos meus pais. Eu era muito criança na época, quando houve essa separação, devido à traição em relação ao meu pai e à minha mãe. E devido a isso, minha mãe teve que lutar para criar eu e meus 2 irmãos. Passamos por diversas dificuldades, né? E essa dificuldade trouxe muita tristeza dentro de mim. Eu era uma criança muito amargurada. Eu sempre fui muito isolada no meio do ciclo de amizade, né? Devido às vezes as pessoas até tinham algum tipo de sentimento por mim, um carinho por mim, mas eu nunca me achava querida diante das pessoas, porque eu me achava inferior a todo mundo, devido a esse vazio que eu tinha dentro de mim, a essa carência, porque cresci sem a presença de um pai. Então sempre houve uma carência muito grande dentro de mim. E isso me fez uma criança muito revoltada, muito desobediente, muito rebelde, porque eu tentava demonstrar através das minhas atitudes a dor que eu sentia dentro de mim. E assim foi o meu crescimento, né? Na minha adolescência, acredito que o sonho de muitas meninas, eu me envolvi no mundo da moda, de desfiles. Cheguei até a ganhar alguns títulos importantes na minha cidade, até mesmo no meu estado de São Paulo. E mesmo assim, iludida, né, com o brilho das passarelas, com o brilho do mundo que me oferecia, dentro de mim eu era uma pessoa muito vazia. Eu chegava dentro de casa, na hora que eu ia me deitar, batia a tristeza, batia a solidão. Nem os aplausos que eu recebia quando estava desfilando, quando estava me apresentando em algum evento, não satisfazia a tristeza que eu tinha dentro de mim. Embora rodeada de muitas pessoas, mas sempre me sentia sozinha. A minha vida sentimental também era totalmente arrasada,
Quando eu amava, não era amada, não era correspondida. O meu lar era totalmente destruído, brigas entre eu e meus irmãos. A minha mãe sempre também muito depressiva. Eu era uma adolescente depressiva que não tinha prazer na vida, não esperava que um dia eu seria feliz. Eu era muito feliz dentro de mim. E foi até um dia que eu recebi um convite pela minha mãe. E fui a esse convite relutando dentro de mim porque não tinha mais esperança. Achava que o meu caso era perdido, que eu nunca seria feliz. Eu relutei quando eu recebi esse convite, mas eu acabei indo. E quando eu cheguei no cenáculo, me falaram que existia alguém que poderia mudar a história da minha vida, tirar a dor que eu sentia dentro de mim, me fazer uma pessoa feliz, fazer com que a minha vida tomasse verdadeiramente um rumo. E essa pessoa era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era a pessoa que ele tinha o poder para fazer essa transformação na minha vida. Poderia dar felicidade que eu busquei em tantos lugares e eu não encontrei. E realmente o Espírito Santo, ele pôde trabalhar dentro de mim. O Espírito Santo, ele se apossou da minha vida, porque dentro de mim havia uma sede tão grande de... Eu tinha uma sede tão grande dentro de mim, de conhecer essa pessoa. Eu tinha um desejo imenso de conhecer o Espírito Santo, que as pessoas falavam, que eu ouvia falar. E eu busquei incansavelmente. E eu criei de todo o meu coração. Eu lembro que aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Que eu reconheci que eu não era nada. Eu reconheci o quanto eu era pequena diante do Espírito Santo que estavam me apresentando. Eu reconheci o quanto eu precisava dele, o quanto eu dependia dele. E nesse momento, quando eu pude expor para ele esse meu desejo, naquele mesmo momento ele se apossou da minha vida. Ele entrou dentro do meu corpo. Ele tomou conta do meu coração, ele tomou conta das minhas atitudes, ele tomou conta dos meus pensamentos. Tudo dentro de mim começou a ser mudado, ao ponto das pessoas que conviviam no meu dia a dia começaram a me ver diferente. As pessoas não imaginavam, porque tudo em mim mudou, as minhas atitudes, as minhas reações nos momentos difíceis eram diferentes, as minhas vestimentas começaram a ser diferentes, as minhas atitudes, o meu falar, os meus pensamentos, tudo começou a ser diferente dentro de mim. Embora eu vivesse no mesmo mundo, e consequência disso, tudo na minha vida mudou. Tudo, eu posso dizer que tudo por completo. E o mais importante para mim, por mais que eu tenha alcançado muitas coisas, o mais importante foi essa mudança dentro de mim. Hoje eu tenho a minha vida sentimental, uma pessoa que não tinha perspectiva de ter um casamento, hoje eu sou casada. Vai fazer 10 anos que eu estou casada, sou muito bem casada, sou muito feliz no meu casamento. A minha família também foi totalmente restaurada. Hoje há harmonia, hoje há alegria, hoje há paz, hoje há carinho, hoje há amor entre eu e meus irmãos e a minha família. Minha mãe hoje é uma pessoa totalmente diferente, todos estão na presença de Deus. Então, assim, a maior alegria que eu pude receber foi o Espírito Santo na minha vida, que ele mudou totalmente o meu ser. Ele me fez uma nova pessoa, ele me fez uma nova criatura, e hoje eu estou aqui graças ao Espírito Santo. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. E eu quero, antes de terminar esse programa, eu queria fazer um convite para você. Venha nesta quarta-feira receber vida nova. Nesta quarta-feira, às 10 da manhã ou às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. Deus abençoe. E até amanhã neste horário e nesta emissora. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar. Te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor. E no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu
me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome pra buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar.